Bom dia, pessoal. Todo mundo está ouvindo bem? Estávamos mudos mesmo. Algumas pessoas colocaram aqui no grupo que está mudo, que não está escutando nada, é porque estávamos caladinhos mesmo, esperando, né, os nossos colegas entrarem para a gente iniciar nossa reunião. Nós marcamos para 9h30, já são 9h46, já aguardamos aí uns 16 minutos, né? Então, eu acredito que já está mais do que na hora de iniciarmos. Bom dia a todos e a todas. Ok. Então, assim, todas, né, sejam muito bem-vindas, né, e bem-vindo, que eu acho que você é o único menino aqui no momento, né, no grupo. E a gente vai iniciar a apresentação do organizador curricular da educação infantil. Marcos vai apresentar para a gente e no final vocês podem ficar à vontade para fazer os comentários, propor algumas sugestões que vocês considerarem pertinentes. E nós estamos aqui com esse objetivo, né, de que todos participem, que não seja algo engessado, mas que seja feito com a participação de toda a rede, até porque a participação de cada um de vocês é muito importante para nós. Então, vamos iniciar. Marcos, fique à vontade, é com você. Pronto, obrigado, Daiane. Bom dia aí a todas e todos que estão aí nos escutando através do Meet. É uma satisfação muito grande fazer parte desse momento, me dirigir a vocês, professoras, professores, coordenadores pedagógicos, dirigentes, enfim, que compõem a educação de Jabaquara, município ao qual tenho um profundo carinho. Mandando abraço aí à equipe da Secretaria de Educação também desse município. Na verdade, o momento de hoje é um momento que faz parte de uma caminhada muito grande no sentido do processo de reelaboração do referencial curricular do município de Jabaquara. Como, acredito eu, todas e todos aí sabem, está acontecendo um movimento muito grande no estado da Bahia, movimento esse que faz parte de uma ação da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, em conjunto aí com o Itaú Social, que é uma instituição parceira. Movimento esse que pretende, através de um programa, auxiliar os municípios a reelaborar os seus referenciais curriculares, partindo das proposições do DCRB, que são as diretrizes curriculares do Estado da Bahia, mas na proposição do município se autorar a fazer o seu currículo, ou seja, um currículo que tenha, de fato, a cara do município, o diálogo com o município, partindo de muitas escutas, e esse movimento, o município de Jabaquara começou, inclusive, antes dessa ação, antes desse programa. Jabaquara vem nessa caminhada já há muito tempo, com reuniões, com discussões, debates, construindo o referencial curricular, de modo que quando começou a ação do programa esse que eu faço parte, inclusive, através da Undime, o município já tinha uma caminhada melhor consolidada do que a grande maioria dos municípios da Bahia, e eu sou testemunha disso porque, através desse programa, nós temos contato aí com 409 municípios. Então, são muitos municípios que a gente tem a possibilidade de dialogar, e Jabaquara, com certeza, está aí na vanguarda dos municípios que têm uma caminhada mais consolidada a ponto de propor estudos mais aprofundados sobre o currículo. Então, esse momento de hoje, ao apresentar aqui o organizador curricular, parabenizando Daiane e todas as professoras que fizeram parte desse coletivo, que ajudou a pensar esse organizador, eu, Marcos, só fui apenas um auxiliar na questão referente à tendência pedagógica que pudesse ancorar esse trabalho. Então, o mérito todo é de Daiane e da equipe, assim como as professoras e professores do município de Jabaquara. Então, a questão do organizador curricular, que é o objetivo da manhã de hoje, nada mais é do que um reflexo do referencial curricular. Então,
A primeira questão a ser colocada antes de ir à apresentação é que não pode haver uma superestima sobre o organizador curricular. Inclusive, em outros municípios, muitos professores, professoras têm tido assim, uma certa ansiedade em compreender o organizador curricular. Mas como é que é esse organizador? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que é feito esse planejamento? Calma, pessoal. O organizador nada mais é do que um reflexo do referencial. Então, mais importante do que o organizador é compreender o referencial curricular, porque é ele que vai trazer os conceitos necessários, os caminhos necessários para se compreender o organizador. O organizador, costumo brincar aí com os colegas que faz parte desse trabalho, é como o título de uma redação, né? Primeiro você escreve a redação inteira, pelo menos assim que procede, né, nos estudos aí sobre a questão da redação. Primeiro você escreve uma redação inteira, e no final da redação você coloca o título, né? Porque o título tem que ter aí a cara do texto. Se tu faz o inverso, pode ser que o texto fique muito preso, amarrado ao título, e aí você perde o viés da pluralidade de ideias. Então, o organizador é a mesma coisa. É o procedimento final de um referencial curricular. Não pode haver superestima. Muito mais importante, mas muito mais importante do que o organizador é compreender o currículo, porque é ele que traz os conceitos. Compreendendo os conceitos, tudo fica muito claro ao compreender o organizador curricular ou para compreender o organizador curricular. Então, a primeira questão, antes de entrarmos na apresentação, o organizador é apenas reflexo do referencial curricular, tá bom? Então é importante ater-se ao referencial para compreender o organizador. A segunda questão, já falei isso outras vezes, inclusive em reuniões via Meet, que é a novidade do momento, né? Com a pandemia estamos aí aprendendo a nos reinventarmos aí nessa questão de palestras, de formação, usando as redes sociais. Mas em outros momentos, via Meet, eu falei sobre isso e é importante sempre trazer isso à tona. Existe um ineditismo, né? O que é o ineditismo? A gente nunca passou por um momento tão intenso onde muitas pessoas estivessem debruçadas para pensar um referencial curricular. Então, naturalmente, tudo isso aqui está sendo aprendido na prática, porque nunca na história da educação brasileira, e eu falo isso com muita tranquilidade, tivemos a oportunidade tão grande de pensar o próprio referencial notoriamente dentro da legislação vigente. Nós temos autonomia em pensar o referencial, mas não temos soberania em pensar ele por si só. Ele é pensado atendendo à legislação. Então, a autonomia ela é dentro da legislação, não podemos romper com isso. Mas, ainda assim, uma grande oportunidade de pensar o referencial. Isso é inédito e porque nós sempre tivemos aí uma preocupação outra, que é a preocupação de executar currículos em ação, que são currículos já prontos. Por exemplo, a BNCC é um currículo em ação, apesar de dizer que é base, currículo é a base, não vá nessa não, BNCC é currículo mesmo em ação e com pedagogia por competências por trás do processo, tá? É base, mas é currículo em ação também. Assim como o DCRB, as diretrizes curriculares, né, DCNs, desculpa, diretrizes curriculares nacionais no passado, né, nos anos 90, também no currículo em ação. Os livros didáticos, para quem tem livro didático, né, na questão aí do ensino fundamental, educação infantil, não temos livro didático, mas temos paradidáticos que são ancorados também em currículos em ação, que muitas vezes por trás já tem aí concepções pedagógicas que operam, mesmo sem serem anunciadas. Então, a nossa preocupação era muito maior em executar currículo em ação. Por isso, nosso apego como professor, professora, à prática. Como é que executo isso? É a pergunta que a gente mais escuta, né? Nós que somos professores, professoras, a gente tem essa preocupação em executar o currículo, porque a gente nunca teve a preocupação em planejar esse currículo, porque ele sempre foi colocado a nós como currículo em ação. Então, esse movimento que está acontecendo em 2020, que começou inclusive antes, né? 2017, 2018, já tinham municípios reelaborando seus currículos,
é inédito. E nos coloca a seguinte reflexão, né? Que não é só praticar o currículo, mas também pensar a produção de conhecimento. Então, nesse sentido de pensar a produção do conhecimento, eu entro aqui em mais uma consideração antes de apresentar o organizador curricular. O município de Jaguaquara teve a ousadia, mas quando eu falo ousadia aqui, eu não falo ousadia no sentido pejorativo, não. Eu falo no sentido mesmo valorizativo, digamos assim, né? Que é a ousadia de pensar além. Como já havia uma caminhada mais madura na elaboração do referencial curricular, pensou-se em uma concepção pedagógica que pudesse ancorar o trabalho do município. Isso é uma ação de autoria de Jaguaquara, e parabenizo muito por essa iniciativa, que boa parte dos municípios brasileiros e baianos não pensa dessa forma, apenas executa o currículo em ação. Não entendendo o que está do currículo, muitas vezes, existem concepções pedagógicas que não necessariamente atendem os anseios do município. Então, o município de Jaguaquara, a partir de uma análise de estudos com seu coletivo de trabalho, professores e professoras entenderam que as concepções pedagógicas de viés crítico poderiam ancorar esse trabalho de elaboração do referencial curricular. E dentre as concepções pedagógicas de viés crítico, escolheu-se aí a pedagogia histórico-crítica como uma possibilidade à colaboração dos trabalhos, que é uma concepção pedagógica muito bem consolidada, tem muito lastro de material para ser estudado, pensa todos os níveis e modalidades, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, e é uma concepção pedagógica que vem para colaborar, ou seja, não vai substituir de forma nenhuma demais concepções pedagógicas que já estão sendo trabalhadas no município de Jaguaquara. Por quê? Porque esse material aqui em questão é um referencial curricular. E o referencial curricular é um documento público. E como documento público precisa respaldar-se na pluralidade de ideias. Diferente, por exemplo, se fosse um documento acadêmico, né? Onde um orientador fala, você vai estudar X autor e não saia dessa linha de pensamento. E aí você se preocupa em pensar apenas num viés pedagógico. Como aqui um referencial curricular, ele é público. Então, naturalmente, existem professores e professoras com outras caminhadas de estudos. Vai ser deixado de lado de forma alguma, vem para somar com o referencial. Ah, mas isso aí é ecletismo teórico, que bagunça. Não, pelo contrário. Isso é coerência teórica ao respaldar-se em um princípio pedagógico e dialogar com os demais para fazer os complementos necessários. O próprio professor Roberto Sidney, quem acompanha aí o movimento de reelaboração dos referenciais curriculares através da TV Undime, conhece Roberto Sidney, que é um grande curriculista da UFBA, com muitos livros escritos. Nos seus estudos traz isso muito bem, quando fala que nenhuma concepção pedagógica, nenhum fundamento pedagógico consegue dar conta por si só de tudo. Assertivamente, assina embaixo, não existe concepção pedagógica que faça todo o trabalho, junto a todas as modalidades, etapas e níveis. Por isso, os complementos são necessários. Mas, ainda assim, Jaguaquara optou, dentro de um estudo coletivo, em trabalhar com a concepção pedagógica da pedagogia histórico-crítica do professor Demerval Saviani. Né? Para quem não conhece ainda, o Saviani é o principal autor, pensador da pedagogia histórico-crítica, ancorado em estudos de Vygotsky, que talvez seja o mais conhecido dentre os teóricos que compõem a pedagogia histórico-crítica, que pensa, inclusive, o desenvolvimento do psiquismo desde a infância, da importância dessa concepção pedagógica, inclusive na educação infantil, ok? Para quem não conhece Saviani, bons livros, Escola e Democracia, por exemplo, é um deles, baratinho, qualquer um pode adquirir, não trabalha editora, viu, gente? Eu falo só por uma questão mesmo, que nós, professores e professoras, nós vendemos o que temos, né? A gente vende conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, a gente não tem muito o que vender. A gente pode ficar obsoleto facilmente. Teoria sem prática não funciona. Por isso que a gente tem que pensar também na teoria para respaldar-se na praxis, né? Que é a teoria e a ação. E é muito importante pensar
de modo ancorado na pedagogia histórica e crítica, ok? Bom, com as considerações iniciais, eu vou aqui agora apresentar o organizador curricular pensado pela Secretaria de Educação do município de Jabaquara. Pessoal, olha só, na organização aqui do trabalho pedagógico de educação infantil, nós temos um organizador que foi pensado, tá? Ele nada mais é, como eu falei no começo, de um reflexo do referencial curricular. Ele ajuda a planejar o trabalho pedagógico a partir dos princípios e conceitos trazidos no referencial, tá bom? Mas, notem, ele é um auxiliar à organização do trabalho pedagógico. Acima de tudo, e eu defendo isso, inclusive, veementemente, existe a liberdade de cátedra do professor e da professora, tá? Ainda temos, né, liberdade de cátedra. Até isso tem gente questionando que não podemos ter. Mas, enfim, né, vamos caminhar para frente. Liberdade de cátedra é você ter o respaldo teórico, metodológico e saber operar na sua sala de aula, tá? Isso é uma coisa comum à profissão do magistério. Mas nós, professores e professoras, também precisamos ter clareza de quais procedimentos seguir para fazer um trabalho bem respaldado, com planejamento, análise do tempo pedagógico, seleção correta dos campos de experiência, seleção de uma rotina que possibilite o estudante, né, desde a infância, a se apropriar desses conhecimentos científicos. Note que eu falei, educação infantil também tem conhecimento científico aplicado. Mas é aquele conhecimento científico que a gente fica pensando assim, não, é aquele cientista com jaleco, tubo de ensaio, é aquela aula conteudista, não. O conhecimento científico ele vai ser trabalhado a partir das metodologias típicas da educação infantil. E aí entra a questão do lúdico, entra a questão dos tempos, entra a questão da tertúlia literária, entra as brincadeiras como meios de se chegar ao conhecimento científico. Primeira polêmica do dia. Metodologia é muito importante, mas metodologia, como já falei em outros espaços, é caminho, não é objetivo de aprendizagem. O objetivo de aprendizagem é a apropriação dos campos de experiência da educação infantil, que pode vir a desdobrar-se em habilidades e em competências, ok? Como está ancorada, inclusive, a arquitetura da BNCC. Então, metodologia típica da educação infantil é muito importante, mas sem campo de experiência, o estudante não avança. E não adianta pensar que o conhecimento ele vem de forma espontânea. Não vem. Podemos, sim, desenvolver, apropriar-se de cultura através aí de rotinas espontâneas. Mas com conhecimento aplicado, é muito mais rápido e muito mais eficiente a apropriação cultural, ok? Então, o organizador curricular pensa de modo a articular a produção do conhecimento na educação infantil, tá bom? É uma estratégia de poder ancorar esse trabalho pedagógico da professora e do professor. Então, temos aqui, no modelo, aqui é um modelo, viu, gente? Aqui é um modelo, tá? Uma exemplaridade, usando um termo aí do Formace da UFBA, né? Da equipe do Formace, que é a equipe de curriculistas da UFBA. É uma exemplaridade, tá bom? Então, temos aí a proposta curricular, etapa educação infantil para a escola, tá bom? Que está aqui, inclusive. E aí temos os eixos estruturantes, que aqui, no caso, nesse exemplo, estamos nas interações e brincadeiras, tá bem? Interações e brincadeiras que vão levar o estudante à compreensão de certos procedimentos metodológicos e procedimentos científicos que são capazes de compor o psiquismo humano na aquisição de cultura e aí possibilitar o autodomínio da conduta e o avançado desenvolvimento da infância. Tá bem? Pode falar aí uma observação da SMED? Pode falar, fique à vontade. Oi, Marcos. Só lembrando aí ao pessoal, antes de você começar, né, a detalhar o organizador da educação infantil, é que nessa etapa aí, logo no início, que tem a educação infantil e pré-escola,
a gente dividiu a educação infantil de acordo com o que traz o DCRB e a BNCC. Esse aí é para pré-escola, né, que são para as crianças de 4 e 5 anos, que a BNCC não traz separado. Quem vai separar isso aí é a questão do conteúdo e da metodologia, que é a forma de como trabalhar, é a escola, é o professor e seu planejamento, mas esse aí serve tanto para pré-escola 1 quanto para pré-escola 2. E a gente tem também o da creche, né, que são para as crianças de 3 anos, que é separado. Então, só para vocês entenderem, aí antes de Marcos começar, o organizador está dividido em organizador da creche, que é para crianças de 3 anos, e organizador da pré-escola, que é 4 e 5 anos. Foi só isso. Prontinho, bom, boa observação. Existem dois modelos, inclusive, né, Daiane? Estou apresentando aqui a princípio da pré-escola, isso seria uma questão assim, geral. A estrutura é igual, né? A estrutura é igual, a prática social também é igual, o que vai mudar são as temáticas a serem trabalhadas, que em alguns aí vocês vão perceber pequenas diferenças, né? Mas a estrutura é a mesma. Prontinho. Precisando fazer os complementos, fique à vontade, viu? Voltando aqui, nós temos aí, nessa estrutura apresentada até agora, nenhuma novidade. Nós temos a etapa, os eixos estruturantes, e aí aparece a novidade do organizador curricular, tá bom? Que é uma concepção trazida aí da pedagogia histórico-crítica. Nós já tivemos, inclusive, um momento junto à rede municipal de ensino, via Meet, salvo engano, foi no mês de junho ou julho, fazendo uma aproximação sobre a pedagogia histórico-crítica. E aqui nós temos uma concepção, um princípio da pedagogia histórico-crítica que está sendo apresentado aí ao organizador curricular, porque ele vai estar presente, inclusive, no referencial curricular do município, que é a prática social. Prática social aqui é um conceito trazido no livro Escola e Democracia, de Saviani, de 1982, esse livro, mas até hoje super atual, recomendo a leitura dele. Tem PDF, inclusive, gente? Tem PDF. Quem consegue ler em PDF, é uma boa pedida. Que é algo comum ao professor e aos estudantes, que versa sobre a realidade, ok? Prática social não é uma prática social, uma profissão, não é isso. Prática social é aquilo que compõe a cultura, a economia, a geografia, a história, e que está ancorado em nossa realidade, né? Jaguarapara, por exemplo, existem muitas práticas sociais típicas do município de Jaguarapara que ancoram o modo operante do povo, tá? Prática social aqui é um conceito trazido da pedagogia histórico-crítica que, com certeza, após esse processo de elaboração do referencial curricular, ancorado a isso, vai precisar um processo de formação de professores e professoras, se apropriando melhor desses conceitos, tá bom? Então, aqui ele é apresentado de forma muito simples, mas merece, com certeza, um momento mais específico sobre. O que eu posso dizer nesse momento sobre a prática social? É uma novidade que não é tão nova assim. Por que eu digo isso? Quem já teve experiência em estudos e trabalho em educação de jovens e adultos vai ver algo muito semelhante, que é o chamado tema gerador. Quem já leu algo referente à alfabetização em Paulo Freire já ouviu falar de algo muito comum, que é a palavra geradora. Mas por que prática social, palavra geradora e tema gerador são semelhantes? Porque tanto Paulo Freire, do tema gerador, palavra geradora, como o Saviani, da prática social, beberam da mesma fonte de estudos. Fonte essa que remete a um pedagogo russo chamado Pstrak. O Pstrak, ele teve a preocupação de trabalhar a ciência, mas com um significado social. Então, ele criou um procedimento que é o estudo através de complexos temáticos, né? Complexos temáticos.
Mas por que isso? Porque entende-se que a ciência é muito importante. Aliás, para a pedagogia histórica e crítica, a ciência é aquilo que a humanidade produziu e acumulou historicamente, né? E hoje nós temos a condição de se apropriar disso através da cultura. Logo, é algo mais evoluído, né? Ciência é aquilo que possibilitou todos nós do gênero humano a avançarmos. Só que a ciência pela ciência, ela pode ser usada pelo bem como pelo mal, né? A ciência por si só não emancipa. A ciência por si só, ao ser trabalhada como conteúdo, pode cair no abismo do conteudismo e não dialogar em nada com nenhum sujeito. Então, o que foi pensado através das pedagogias críticas? Eu trago Saviani como exemplo e o Freire como exemplo. O professor tem que tomar cuidado, e aí uma fala do Freire, né? Para não dar respostas a perguntas que não foram feitas, ou seja, não adianta a ciência vir sem significado algum. Daí a necessidade de aproximar a ciência da realidade do sujeito. E aí vem a questão da prática social, ok? Só que aí tem uma questão muito interessante. Realidade, notem, ela é categoria de análise. Vixe, começou a complicar, Marcos. Já explico. Categoria de análise é o seguinte: a mesma palavra pode ter várias interpretações diferentes ao depender do autor. Então, para as concepções liberais, as pedagogias liberais, inclusive aqui a pedagogia por competências, que está inserida aí a BNCC, realidade é algo dado, compreendido e acabado, ok? Então, termos como contextualização, interesse, realidade, são muito comuns às práticas pedagógicas liberais. E aí eu cito, por exemplo, pedagogia por competências, cito, por exemplo, o antigo, já, né, findado construtivismo, né? Fizeram muita confusão com o construtivismo, misturaram até Paulo Freire com construtivismo. Paulo Freire, coitado, não tem nada com isso, porque ele nunca escreveu sobre. Então, assim, construtivismo é algo que remete muito à pedagogia liberal, que tem uma preocupação muito grande de adaptar o sujeito à sua realidade. Note, então, para as concepções liberais, realidade é algo dado, acabado, onde todo sujeito deve se adaptar, ok? E aí, avançando para o fundamental, por exemplo, a adaptação quer dizer mais preocupação com notas do que com a aprendizagem em si, mais preocupação com o Enem do que com a aprendizagem em si, mais preocupação com o IDEB. Então, é algo voltado à adaptação do sujeito a uma realidade dada e acabada. Em nome de um pensamento, inclusive, da empregabilidade. Note, estou falando de educação infantil, né? Onde o conceito de empregabilidade com certeza não se aplica, mas é desde lá que a formação começa, a base da educação infantil. E tem empregabilidade assim, ó, é mais fácil você ser competente e habilidoso do que ter conhecimento crítico. Porque você sendo competente e habilidoso, você consegue se adaptar às muitas realidades. E quem diz isso não sou eu, é a própria BNCC, quando fala aí no mundo novo do século XXI, né? Adaptar a nova realidade dos sujeitos. Não sei o que diz isso, não. A própria BNCC não esconde isso. Então, realidade nas concepções liberais, da pedagogia por competências, inclusive, ela traz um conceito de adaptação do sujeito à realidade, ok? Só que Jabaquara, como eu falei antes, fez uma opção diferente. Olha que interessante. Prática social versa sobre realidade, mas nas pedagogias críticas, e aí inclui-se a pedagogia histórico-crítica, realidade não é algo dado e acabado. Realidade é algo dado, interpretado e passível à sua transformação. Então, quando a gente fala em conhecimento que emancipa, estamos falando de pedagogia crítica, não de pedagogia liberal, ok? Emancipação é compreender a realidade e propor a mudança da realidade. Isso é comum às concepções críticas do currículo, comum, inclusive, à pedagogia histórico-crítica. Então, aqui a prática social aparece como compreensão da realidade passível a ser transformada, não meramente adaptada, ok? Nesse sentido, Jaguaquara propõe um novo olhar sobre habilidade e sobre competência, e já chego lá, tá bom? Então, a prática social é algo entendido aqui como realidade que pode ser
transformada pelos sujeitos. Mas na educação infantil, professor Marcos, eu não acho que isso é uma coisa assim, muito militante, não, de forma nenhuma. Compreender a realidade é uma habilidade humana, né? Nós, seres humanos, por compreender a realidade, mudamos o mundo e moldamos o mundo a nós, para o bem ou para o mal, mas ainda assim moldamos o mundo a nós. Foi compreender a realidade de forma crítica que fez o ser humano sair da caverna e hoje morar até em arranha-céus. Se fosse para adaptar a realidade, até hoje estávamos nas cavernas, né? Até hoje estaríamos nas cavernas. Então, é um resgate da concepção humana do gênero humano, né? Isso é um estudo chamado ontológico, ontologia. É um estudo meio complicado, que vale a pena se debruçar, mas ainda assim é um pouquinho complicado para explicar agora. Ontologia, né? Ontologia tem a ver com compreender a realidade e transformar essa realidade por meio da cultura. Então, Jaguaquara traz a prática social que versa sobre temas comuns à realidade de Jaguaquara. Tá bom? Aqui no exemplo, temos aqui vários temas que foram sugeridos, escolhidos, levantados diante das muitas realidades observadas no município de Jaguaquara. Desde a educação infantil, existem realidades que podem ser interpretadas e superadas. Notem, valendo-se de metodologias e procedimentos específicos da educação infantil, articulados aos campos de experiência, tá? Aos campos de experiência. Então, temos aqui, por exemplo, prática social, respeito às diversidades, né? Desde a infância, desde a primeira infância. É importante trabalhar com questões comuns a essas práticas sociais, habilidades socioemocionais, fortalecimento de vínculos entre famílias e a escola. Cortou um pouquinho aqui, mas eu vou avançar para cá. Daqui a pouco atualiza para vocês, viu, gente? Vulnerabilidade social, valorização do espaço escolar, violência doméstica, violência sexual. Notem que tudo isso vai ser trabalhado de maneiras típicas da educação infantil. No ensino fundamental na EJA, por exemplo, principalmente na EJA, dou o exemplo da EJA, o tema gerador, né, que aqui eu fiz a equivalência à prática social, ele é trazido através dos diálogos que podem conscientizar uns aos outros, né, que são adultos e fazem uso da fala e fazem uso do senso comum na busca da produção de conhecimento mais elaborado, né? Senso comum é uma coisa, conhecimento elaborado é outra coisa. Senso comum, por exemplo, é aquilo que leva ao pré-conceito, porque é a ausência de um conceito formado, não é isso? Preconceito é quando você tem uma opinião de senso comum sobre algo que você não conhece. Exemplo de preconceito, todo baiano é preguiçoso. Olha que coisa interessante, né? Tem baiano preguiçoso sim, mas tem baiano trabalhador. Assim como tem paulista preguiçoso também e paulista trabalhador. Porque isso é senso comum. Então, se você não ocupa isso, um conceito formado, prevalece o preconceito. Mas como eu estava falando, essa questão vem do adulto. Como é que isso vai entrar na questão da criança através do procedimento de educação infantil? Inclusive a questão da literatura infantil. Traz a simbologia, traz o relato, traz o que os gregos já sabiam, né? A formação pela estética. Formação pela estética. Literatura é cultura. Então, dentro das muitas formas de trabalhar na educação infantil, essas práticas sociais irão entrar fazendo articulação com os campos de experiência. Tá bom? Tá aqui, pertence e valorização da realidade local. Notem que temos um problema muito sério em Jabaquara, que diz respeito, por exemplo, à violência simbólica referente a espaço geográfico. Olha que coisa. Fala até baixo, mas tem muita gente no campo de Jabaquara que tem vergonha de se autorar como sujeito do campo. E eu digo isso porque eu compreendi essa realidade em tempos atrás, quando eu tive muito contato, inclusive, com o Sindicato Rural de Jaguaquara, onde eu via aposentados e aposentadas, ou melhor, pessoas que queriam se aposentar, que não conseguiam se aposentar, porque não conseguia comprovar onde morava. Olha que coisa. Que a vida inteira, o endereço da onde? Colocava o endereço da cidade, com vergonha de dizer que era do campo. É da roça, né? Como diz aí. Aí, em todo lugar, né? Boa parte dos lugares, existe essa violência simbólica. Qual a profissão autônomo, ao invés de colocar lavrador, agricultor, pequeno agricultor? Então, por dificuldade, inclusive, de se autorar,
porque teve vergonha uma vida inteira, dada a violência simbólica. Entre a cidade e o campo existe um preconceito, e isso não tem negócio de dizer que não existe, porque existe de fato. A mídia, inclusive, reproduz isso muito bem, né? Então, é trabalhar a violência simbólica de maneiras muito específicas para a educação infantil, através de temas geradores que possam, inclusive, estar transformando essa realidade da criança para algo de pertencimento, ok? Então, vem aqui, valores humanos. Note que o valor humano, por exemplo, o valor humano é uma questão que já estou considerando um quinto pilar, né? Tem os pilares da educação do século XXI, ao qual não comungo muito, porque traz concepções muito enviesadas aí para o mundo do trabalho, mas já existe um quinto pilar pensado, que é aprender a humanizar-se. Imagina, aprender a humanizar-se, como estamos ficando desumanos, né? Com a avançada tecnologia, com a avançada ciência, está acontecendo algo muito contraditório, que é a descaracterização do gênero humano. Então, temos aqui manifestações culturais locais, identidade, alteridade, cultura de Jabaquara, economia local. Existem muitas práticas sociais que podem ser trabalhadas no planejamento do organizador curricular, tá bom? Então, se temos aqui interações e brincadeiras como eixo estruturante, o diálogo é estabelecido com a prática social do sujeito, ok? Mas por que a prática social? Porque a prática social ela é a abertura ao contexto de modo que possa ser dialogado com a ciência. Senso comum vem a prática social. O que vai transformar esse senso comum em conhecimento pedagógico? Ciência. Então a ciência vem aí o campo de experiência, no exemplo aqui, o eu, o outro e o nós, que é um campo de experiência, inclusive, já dialogado aí com a arquitetura da BNCC. Notem que Jabaquara não abandona a arquitetura da BNCC, apenas propõe um diálogo complementar junto à pedagogia histórico-crítica. Como a pedagogia histórico-crítica pode operar junto à BNCC. Um movimento muito interessante, inclusive. Então, se temos o eixo estruturante, se temos a prática social, que pode ser aqui uma dentre essas inúmeras práticas sociais, se temos, por exemplo, o campo de experiência, né? No caso aqui, o eu, o outro e o nós, note como o eu e o outro e o nós dialoga muito bem com muitas práticas sociais aqui apresentadas, como, por exemplo, respeito às diversidades, o eu, né? O outro e o nós, olha que coisa. Por exemplo, habilidades socioemocionais, por exemplo, manifestações culturais locais, né? Você não pode ser o não ter o etnocentrismo e achar que só sua cultura é a que vale, né? Isso desde a infância é trabalhado. Cultura jaguaparense, tudo isso dialoga com o eu, o outro e o nós, ok? E temos aqui a habilidade, tá? Que é a linha abaixo. Aí vem uma pequena diferença conceitual proposta por Jaguaquara. Na BNCC, a habilidade é ponto de partida. Tá? A habilidade é ponto de partida. No referencial curricular de Jaguaquara, a habilidade compõe o processo pedagógico, mas compõe de maneira a se alcançar a habilidade através da produção do conhecimento crítico. O que é a produção de conhecimento crítico? Atrelar a realidade, a ciência, de modo a compreender essa realidade de uma forma transformada. Isso é emancipação, senso comum ao conhecimento elaborado, do preconceito ao conceito formado. E aí, com o conceito formado, chegaremos aí à questão da habilidade, que aqui a habilidade é o saber fazer. O que é isso, saber fazer? Não adianta ter conhecimento se você não pegar esse conhecimento e colocar na gaveta. Se você não vai aplicar esse conhecimento. Então, saber fazer é você ter esse conhecimento e ser capaz de operar na sua realidade concreta, né? Operar no seu autodomínio da conduta. Então, temos aqui, por exemplo, de habilidade, ampliar sua capacidade de autoconhecimento e, consequentemente, de explorar ambientes e situações de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando a sua noção de mundo e sua sensibilidade
em relação aos outros. Se a criança chegar a esse patamar, ela, de fato, tem uma habilidade. Ela vai chegar a esse patamar sozinha, dificilmente alcançará esse patamar. Vai chegar espontaneamente, é muito mais difícil. Mas se for com procedimentos aplicados à educação, ao nome educação, né? A educação, ela é capaz de alcançar essa habilidade, esse saber fazer com mais facilidade. Ok? Então, esse caminhar proposto no organizador curricular tem diálogo com o referencial curricular do município de Jabaquara. Não é algo que está aí solto, né? No referencial curricular, esses conceitos estão amarrados, discutidos, citados, debatidos pela ciência pedagógica. E aí nós temos, na continuidade, um eixo de trabalho que é identidade, autonomia, relações sociais. Identidade, autonomia, relações sociais, que dialoga de forma muito bem articulada com tudo aquilo que foi apresentado agora, ok? E aí, nessa questão do eixo de trabalho, temos aqui uma lista, né, daqueles procedimentos, aquelas competências, digamos assim, né, que o estudante precisa alcançar como expectativa de aprendizagem. Temos aqui a autonomia. Gente, autonomia, é interessante estudar o Vygotsky, que eu compreendi o que é autonomia, né? Autonomia é autodomínio da conduta. É a capacidade de operar na realidade de forma mediada. Exemplo. Se temos educação infantil, procedimentos mediados de concentração, percepção, atenção, memorização, a criança vai ter uma maior capacidade de chegar a desenvolver a autonomia como competência, como expectativa de aprendizagem. Agora, se a educação infantil não se preocupa com esses procedimentos específicos do gênero humano, porque são funções psíquicas, a habilidade de pensar, perceber, concentrar-se, memorizar, ela é aprendida culturalmente. Parece que ela é natural, mas ela é desenvolvida culturalmente para o Vygotsky. Então, se a criança não passa por esses procedimentos na educação infantil, dificilmente vai chegar ao fundamental com esses procedimentos adquiridos. Essa transição do infantil para o fundamental é muito importante para desenvolver, inclusive, a autonomia. É aquela história, se você está numa sala de aula, isso não acontece em Jabaquara não, viu, gente? É só um exemplo. Está na sala de aula, e a sala de aula só é brincadeira o tempo todo, né? É correria para um lado, é correria para o outro, é pular, estão interagindo, está correndo, está pulando, é o patati patatá o dia inteiro na televisão, é criança correndo com um pedaço de brinquedo de um lado. É legal, é lúdico, interage, mas será que desenvolve autonomia de maneira mais rápida e eficiente? Fica a questão. Então, o lúdico pelo lúdico, ele tem que ser tomado muito cuidado, porque a educação infantil, ela provém de procedimentos próprios, que envolvem planejamento, envolve uma série de situações que seja capaz de compreender questões típicas do gênero humano, como concentração, percepção, memorização, para que ele possa adquirir autonomia. Né? A autonomia não é algo espontâneo, a autonomia é algo aprendido socialmente, ok? Nós, por exemplo, adultos, temos mais autodomínio da conduta, que nos leva, inclusive, a estar aqui, escutando essa reunião hoje, com concentração. Se fosse uma criança de 5 anos, a uma altura dessa, ela tinha dispersado completamente, porque ele não tem ainda a autonomia da conduta para concentrar-se durante muito tempo. Por isso que a rotina da educação infantil é fundamental, porque quebra o tempo de concentração da criança, colocando ela em atividades que ela possa se concentrar em um tempo menor, ok? Desculpe pelos fogos, viu, gente? Aqui tá assim o dia inteiro, tá bom? Cuidado pessoal, desejos, sentimentos, emoções são competências a serem adquiridas aí pelo autoconhecimento, autorrespeito e identidade. E tudo isso é dialogado com o campo de experiência, o eu, o outro e o nosso, como conhecimento científico, ok? Aí a Secretaria de Educação aqui, a SMED colocou uma coisa muito interessante, que é um conceito também da pedagogia histórico-crítica, tá bom? Que naturalmente vai ter formação para isso, uma caminhada
Curto, médio e longo prazo. Curto prazo é o quê, gente? Elaboração do referencial curricular, a apresentação do organizador curricular, a apropriação desses conceitos-chave. Médio prazo é formação de professores. Longo prazo é resultados, né? Resultados, inclusive avaliação, se o caminhar deu certo ou se não deu certo. Algo muito simples, que a rede tem total autonomia para desenvolver, tá bom? Então, o par mais desenvolvido colocado aí é a questão da apropriação cultural, que depende do outro. O gênero humano aprende culturalmente uns com os outros, né? O ser humano, a espécie humana, né? Homens e mulheres, precisa do outro para aprender a falar, para aprender a andar, para aprender a usar roupas como eu estou usando agora, vocês estão usando agora, creio eu, para aprender a comer de garfo e faca, enfim, todos nós precisamos aí do outro para poder ampliar a nossa aquisição cultural, tá bom? E entra o conceito de par mais desenvolvido. O adulto é o par mais desenvolvido, né? O adulto é o par mais desenvolvido. Então, na sala de aula, o professor, a professora, é o par mais desenvolvido, que através do trabalho pedagógico, que envolve ludicidade, envolve procedimentos muito claros do planejamento da educação infantil, vai desenvolver a apropriação cultural da criança, que é capaz de desenvolver habilidade, competência, conhecimento crítico, ok? Então, essas questões conceituais são muito importantes para compreender o papel do professor, quem é o estudante e o papel da prática social como algo que dá ponto de partida à realidade, a compreensão da realidade e avança para um conhecimento melhor elaborado a partir da compreensão dessa realidade, articulado aí aos campos de experiência da BNCC. Ok, pessoal? Por fim, aqui no organizador, aqui tem outros exemplos, né, que é relação com o outro, relação com o meio, que são exemplos aí, exemplaridades aí que traz na questão do organizador curricular, mas a sua essência está dada aqui a questão dos eixos estruturantes, aqui é só um exemplo, né, interações e brincadeiras, a prática social, que é a questão que modifica essa relação da compreensão da ciência, né, trazendo a prática social, a questão do campo de experiência, que é a ciência aplicada à educação infantil, e a habilidade para saber fazer, que gera os eixos de trabalho, como identidade, autonomia, relações sociais. Isso se aplica também a outros campos de experiência, que pode dialogar com as inúmeras práticas sociais. Qual a ideia que o município de Jabaquara trouxe, né? Qual a ideia do município de Jabaquara trouxe? A ideia é trazer práticas sociais que dialoguem com o município de Jabaquara, inclusive fazendo subdivisões por campos de experiência, no caso da educação infantil, ou por objetos de conhecimento, no caso, por áreas de conhecimento, não é dizendo, no caso do fundamental. Tem práticas sociais que dialogam com a geografia, que dialogam com questões sociais, com questões econômicas, com questões de identidade, com questões de gênero, com questões locais, enfim, a prática social traz inúmeras possibilidades de trabalho pedagógico. Lembrando que o objetivo central é compreender a realidade para transformar a realidade, tá bom, pessoal? Com isso, encerro a minha apresentação. Estou vendo aqui no chat que algumas pessoas tiveram aí um volume baixo e tal. Pessoal, infelizmente, é a internet, né? Pode ser a minha, como pode ser também a internet que vocês estão usando em casa. No Brasil, a internet oscila muito, né? Muitas oscilações. Mas, de todo modo, vai ficar gravado. E também eu estou à vontade aí em estabelecer mais diálogos junto a vocês, inclusive por escola. Fique à vontade aí, caso seja necessário, de solicitar aí o nosso diálogo. Valeu? Com isso, encerro aqui a minha fala. Fico aqui à vontade para dialogar com vocês e passo a minha fala para a nossa amiga Daiane, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Aqui também o volume ficou baixo na fala de Daiane. Pode ser a questão da internet. Valeu? Um abraço, pessoal. Daiane, é contigo, viu? Ok, Marcos. Não sei se vocês conseguiram visualizar aí,
A gente tem aí, né, a proposta curricular, os eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras, eles fazem parte de toda a etapa da educação infantil, então esses também estarão lá no organizador da creche, né, porque é o que fundamenta, né, a nossa educação infantil, a gente não pode fugir disso. E a prática social aí, como o nosso colega Marcos, né, o professor Marcos, ele explanou aqui para a gente de forma bem clara. Quero aproveitar a oportunidade e dizer a vocês também que essa prática social, já que a gente parte da realidade desse aluno, né, dos alunos, ela não pode fugir do nosso planejamento enquanto professores, mas isso será abordado em outros momentos, com formações, até no início do ano letivo, né, é uma sugestão aí também de tema a ser discutido na jornada pedagógica das escolas, para que todos os professores se apropriem disso aí. Isso não vai se findar aqui, e muito menos aí ficar só no papel do nosso organizador curricular, né? É uma proposta nossa. E essas temáticas que estão aí, que tem autoconhecimento, autorrespeito e identidade, aí vem a autonomia, o cuidado pessoal, que é a questão do corpo, da higiene, das partes do corpo dessa criança, saber identificar. Isso aí são as temáticas que nós, professores, a partir daí, vamos definir os conteúdos a serem trabalhados nos nossos planos de aula. Mas, assim, eu gostaria também de deixar o espaço aqui aberto para vocês fazerem os comentários, quem quiser também acrescentar algo, trazer alguma sugestão, ou até tirar alguma dúvida, né, aproveitar que nosso professor Marcos, ele está aqui conosco no momento. Então, agora eu vou deixar o espaço aberto aí para vocês. Fiquem à vontade. Lembrando também, meninas, que esse organizador aí é do campo de experiência, né? O eu, o outro e o nós. E temos também com os outros campos de experiência, cada um vai ter a sua temática específica a ser trabalhada. Marcos? Oi, tô aqui. Como você apresentar aí o próximo campo de experiência, só para o pessoal visualizar as temáticas? Na hora. E aí fica mais fácil, né? Só para a gente ter. Aí, esse aí é o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Aí vem, né, a relação com o outro, as regras de convívio social, as comunicações com colegas e o adulto, compreender e fazer se compreender, o respeito às características dos outros, das crianças e dos adultos, atitudes de cuidado e solidariedade, resolução de conflitos. Aí vem as temáticas que a gente discutiu ano passado, né, que foram as temáticas complementares, que aí vem a educação, que é a parte diversificada, né, educação para a paz, educação das relações étnico-raciais e educação inclusiva. Pode descer mais um pouquinho, Marcos? Prontinho. Relação com o meio. Aí a relação com o meio são os espaços de convivência e brincadeira, o grupo familiar, a diversidade cultural e o meio ambiente. Também o meio ambiente faz parte da parte diversificada. Só para o pessoal dar ter uma ideia, mais ou menos, do que será trabalhado em cada campo de experiência. Você poderia colocar o próximo? Você fala isso, interações e brincadeiras? Aí corpo, gestos e movimentos, o campo de experiência. Pode descer um pouquinho? Aí, o que será trabalhado em corpo, gestos e movimentos? A linguagem corporal cotidiana, as formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical, as funções corporais, coordenação motora, psicomotricidade, organizações espaciais e materiais, diversidade de manifestações culturais, os movimentos e as brincadeiras, a autoimagem positiva, a rotina, a vida cotidiana,
socialização, autocuidado relacionado à higiene, alimentação, conforto e aparência. Aí vocês vão ver que essa temática já tem lá no eu, o outro e o nós, mas é como eu falei para vocês aí no chat, a gente não trabalha nenhum campo de experiência de forma isolada, eles se relacionam, eles conversam entre si, é o que a gente entende, né, nos anos iniciais como a interdisciplinaridade. Aí vem a dança sexual, que é tema da parte diversificada também, educação alimentar e educação em saúde. Rapidinho, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que está colocado aí, do que está posto, né? Aí vem outro campo de experiência, que são os traços, sons, cores e formas. Aí a gente trabalha com a arte, né? Com a linguagem visual, linguagem musical, a exploração, a criação, percepção, diversidade sonora, diversidade cultural, diversidade de manifestações artísticas, manifestações científicas, expressividade, artes visuais, a pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc. A linguagem verbal e não verbal, linguagem musical, a visual, estímulos sensoriais, estímulos cinéticos e motricidade fina e ampla. Pode descer, Marcos? Pronto. Aí a gente tem outro campo de experiência, que é a escuta, fala, pensamento e imaginação, que trabalha com a oralidade, a leitura e a escrita. Aí a gente tem as linguagens integradas, né, que é a linguagem verbal, a corporal, a matemática e a artística, a oralidade, a consciência fonológica e argumentativa, os relatos de experiência e fatos acontecidos, né, aqueles momentos de escuta e de oralidade de produção também, as histórias ouvidas, os filmes, as peças teatrais assistidas, a linguagem oral escrita, a expressão, né, a expressão de todas as formas, as diferentes brincadeiras e sons, leituras de imagem, leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais, a função social da escrita, ampliação do vocabulário, criação e contação de histórias oralmente ou com registros escritos, reconhecimento de rimas e aliterações, a linguagem escrita, né, os registros de ideias e de significados por meio da escrita espontânea, a identidade pessoal e a socialização. Aí vem o último, né, campo de experiência, que é o espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, que vem como eixo de trabalho a identidade, a autonomia, o movimento e os conhecimentos matemáticos, que a gente tem a coordenação motora, né, de novo, a orientação e percepção espacial, a exploração do corpo e dos objetos no ambiente, orientação e percepção temporal, identidade pessoal e cultural, vida cotidiana, organizações sociais, representação corporal de movimentos, mundo natural e sociocultural, fenômenos naturais e artificiais, sustentabilidade do meio ambiente, raciocínio lógico, sistema de numeração, linguagem oral e escrita de números, sistema de grandezas e medidas, tratamentos de informações, economia e produção de bens. Tem mais algum? Esse tem continuidade? Até aí. Não, tem aqui embaixo. Possibilidades associativas, aí vem a pesquisa, conceitos geométricos, educação ambiental, cultura digital, que são a parte diversificada. Cultura digital, educação financeira para o consumo, valorização do campo e suas particularidades e cultura local. Isso aí, gente, foi uma breve apresentação para compartilhar com vocês, né, colegas, pessoas que estão envolvidas diariamente na educação infantil, no contato direto com essas crianças, até para vocês ficarem, né, a par de como está sendo construído esse organizador curricular da educação infantil. Mas, assim como os textos, eles foram disponibilizados para vocês, esse organizador também ele vai estar junto com todo o nosso referencial curricular municipal,
disponível para consulta pública. A gente só está fechando aqui com o Conselho Municipal de Educação a data, para que vocês também tenham acesso ao documento inteiro, para que vocês leiam, que vocês analisem, que vocês façam suas sugestões e tragam suas contribuições antes de finalizarmos totalmente esse trabalho, esse movimento aí, que como o Marcos falou no início, né, de forma brilhante, que a gente está envolvido desde o ano passado, com representantes de professores, representantes de atendentes de classe da educação infantil, representantes de coordenadores pedagógicos, todo esse grupo, e também com toda a rede, até porque vocês também analisaram os textos, vocês fizeram as contribuições de vocês, nós já alteramos, né, algumas escritas de acordo com a devolutiva que tivemos da rede, dos professores que participaram, que analisaram. A gente teve, Marcos, aqui, as escolas se reuniram, estudaram os nossos textos e mandaram essa devolutiva para a gente, e nós do grupo de representantes desses profissionais, a gente já fez essas alterações de acordo com as sugestões que vieram. Então, assim, é um movimento mesmo. A gente não está fazendo nada de forma que venha já pronta, até porque quem vai executar esse referencial e esse organizador somos nós, professores, então a gente precisa dessa contribuição, dessa participação de todos. Fica aí com vocês, gente. Se alguém quiser falar, se tiver alguma dúvida. Bom dia, Marcos, Dai. Bom dia, Ana. Eu queria só tirar uma dúvida. Dessa leitura que você fez aí agora dos campos, essa parte que você falou no início de que tem partes diferenciadas para creche, ou essa parte aí toda é igual? Tem muita coisa, Ana, que é igual, né? Até porque o trabalho na educação infantil, ele é contínuo. A gente começa com as crianças aos 3 anos de idade, vai continuando aos 4 e tentando, né, finalizar aos 5, para que assim ele seja inserido nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem algumas temáticas aí que são as mesmas, tem outras que tem aqui que não tem lá na creche, mas, assim, é pouca coisa. É mais, assim, um trabalho de continuidade mesmo, e o que vai diferenciar isso aí é a abordagem do professor, é a metodologia, né, a nossa metodologia em sala de aula, de acordo com a linguagem, né, que a gente utiliza para essas crianças, com a forma de trabalhar, com a adequação nas atividades, na proposta pedagógica, mas muita coisa é parecida. Marli? Dai, é porque talvez eu não tenha ouvido o início, minha internet também não estava muito boa. No caso, os objetivos de aprendizagem são essas habilidades que estão postas aí de saber fazer, né? Os objetivos? Não, Marli, os objetivos, ele vem em um outro quadro, dentro do referencial curricular, porque os objetivos, ele já vem com aquele código alfanumérico, né? Ele já vem pronto, tanto da BNCC quanto do DCRB, né? Que é o referencial curricular da Bahia. Então, a gente não tem como fugir dele. Ele é praticamente uma cópia, ele é uma cópia, é um quadro que ele vem... ele vem à parte dentro do documento, por isso que eu não achei pertinente trazer aqui para apresentar, porque ele já está na BNCC, ele já está no DCRB, e ele vai constar também no nosso referencial, que ele vem prontinho já. Tudo bem, obrigada. Então, a gente finaliza, né, Marcos? Pronto, aí vocês que vão proceder, me coloca aqui à disposição. Né? Pronto, então, assim, desde já, eu quero agradecer a participação de todas, dizer que esse momento é muito importante para nós, para a gente poder dividir com vocês, assim como a gente tem feito desde o início,
nos nossos grupos lá de WhatsApp, que todo mundo se manifesta, todo mundo contribui, e a gente fica muito feliz com a participação de vocês aqui hoje. Quero aproveitar também para agradecer a excelente contribuição, mais uma vez, né, do nosso colega, do nosso professor Marcos, que tem nos ajudado bastante nessa construção do nosso referencial curricular, principalmente quando a gente trata da pedagogia histórico-crítica, que foi a tendência, né, escolhida por todos nós para nortear aí nosso trabalho, nosso referencial. E quero dizer que nosso movimento, né, nossa produção continua, e quem não se sentiu à vontade de falar aqui, a gente está lá também com todo o canal de comunicação no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, fiquem à vontade também para participar lá, e qualquer outra informação nós estaremos informando a vocês através do grupo, e estamos aqui também à disposição, né, por e-mail, por telefone, e todos os dias aqui na secretaria a gente está trabalhando o dia todo em horário normal, estamos à disposição também de vocês. O que vocês precisarem, o que vocês acharem aí, pensarem aí que possa contribuir conosco, estamos aqui atentos e dispostos a recebê-los. E obrigada a vocês, também as professoras, as atendentes também, que eu já vi muitas aqui, e tenham todos um excelente restante de dia, um bom final de semana, que a gente consiga, né, dar continuidade ao nosso trabalho e à nossa vida nesse momento que ainda, né, estamos vivendo dessa pandemia, mas com paz, com saúde, que é o mais importante. Fique com Deus.